Boa noite a todos. É com muito prazer que damos início, né, à sessão de abertura do nosso terceiro Simpósio Paranaense de Saúde Única e o terceiro Simpósio Internacional de Saúde Única e o quinto Simpósio Paranaense de Saúde Única, né, com o tema Inovação e Tecnologia na Saúde, o que esperar no futuro. Então, estamos nessa abertura, né, o presidente do Conselho Regional do Estado do Paraná, professor Rodrigo Mira, e o senador também do Paraná, né, senador Flávio Arnes. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Rodrigo Mira para iniciar aí a abertura do evento. Boa tarde, boa noite, né? Nós temos também participantes no exterior, não é, professora Cláudia? E temos sim. Eu quero muito cordialmente cumprimentar a todos. Cumprimento a professora Cláudia Torra Pimpão, que é a presidente da nossa Comissão Técnica Assessora, né, Comissão de Saúde Única do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. E cumprimento o nosso senador pelo Paraná, senador Flávio Arnes. Agradeço a presença de todos. Agradeço a Comissão Estadual de Saúde Única no Conselho do Paraná e quero nominar aqui os membros. A professora Cláudia Pimpão é a presidente da comissão, o professor Dr. Wesley Garcia, o Dr. Valfrido Svoboda, a doutora Mariana Ricciardi, a doutora Vivian Morikawa, a doutora Ellen de Souza Marques. Aqui estamos também com a doutora Silvia Ozaki, a doutora Jéssica Caiamori Lopes, e também como membros ad hoc nós temos o doutor Javier Bouchard, a bióloga Fernanda Braga e o médico veterinário João Carlos Minoso. Agradeço também, muito especialmente, a presença do senador Flávio Arnes aqui no nosso evento, porque eu dizia há pouco que é uma honra para nós recebê-lo aqui, e mais do que uma honra, nos dá uma injeção de ânimo, senador, porque nós percebemos que o senhor ficou sensibilizado, né? E como disse a professora Cláudia, as políticas públicas no sentido aqui da saúde única, né? As pautas de sustentabilidade são muito importantes. Então, agradece a comissão e, principalmente, a sociedade, que é a maior beneficiada de tudo que acontece quando nós pensamos saúde única, saúde humana, animal e ambiental. Nós fomos, o Conselho de Medicina Veterinária do Paraná, o primeiro conselho de classe, e o Paraná, mesmo dentro do sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós fomos o primeiro conselho a criar uma comissão de saúde única. E também, e isso quem nos trouxe, né, foi aqui o Dr. Javier Bouchard, professor da McGill, da Universidade da McGill, no Canadá, e que hoje está em Washington. E ele aqui, quando lecionou na PUC do Paraná, esteve conosco, ele trouxe esse pensamento para o nosso grupo, e nós, então, levantamos a bandeira. A professora Cláudia está à frente dessa comissão. E eu fico muito feliz hoje, senador, dia 3 de novembro, porque eu vi inúmeros eventos acontecendo, coisa que não se via alguns anos atrás. Muitos convites, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós temos um grupo muito grande de discussão da saúde única. E olha quantos eventos hoje acontecendo no dia 3.
de novembro, né? Então, nós levamos à Assembleia aqui, aos nossos deputados estaduais aqui do Paraná, essa demanda de instituirmos a proposta, né, para instituirmos aqui no Paraná também o dia 3 de novembro como Dia Estadual da Saúde Única. A nossa proposta foi acolhida pelo colega médico veterinário, que é o deputado Anibele Neto. Essa proposta aqui no Paraná, ela já foi apreciada na Assembleia, já foi aprovada, e nós aguardamos apenas a sanção do governador. E depois nós fomos atendidos pelo senador Flávio Arnes, em seguida, né, que nos ouviu, e também sensibilizado, né, um cidadão de visão, e ele também propôs, né, através do PL, eu não tenho aqui exatamente o número, mas ele vai dizer para nós depois, mas já está tramitando como uma proposta do senador Flávio Arnes o Dia Nacional da Saúde Única. É um momento histórico para nós, senador. Tenha certeza disso. Aqui, o PL 1837 de 2021, proposição do senador Flávio Arnes. Então, professora Cláudia, eu lhe retorno a palavra, agradecendo a presença de todos. E também, senador, eu não sei se o senhor sabe, mas nós entregamos aqui no Paraná, anualmente, um prêmio, chama-se Prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani, de Saúde Única. Um prêmio perene, esse prêmio, nós, através de resolução, publicamos em Diário Oficial, né? Todo ano acontece, estamos na 3ª edição. Eu tenho certeza que o senhor conheceu a doutora Clotilde Germiniani, assim como seu esposo, né? Doutor Hélio Germiniani. E foi ela que nos inspirou a criar este prêmio chamado, que é o maior prêmio da medicina veterinária e da zootecnia no Paraná, Prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única. Muito obrigado, então, a todos. Professora Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo. Agora, então, eu passo a palavra ao senador Flávio Arnes, né, que é o propositor do projeto de lei 1837/2021, para instituir o Dia Nacional da Saúde Única. Eu quero cumprimentar você, Cláudia Pimpão, coordenadora, presidente desse movimento bonito e importante. Cumprimentar novamente o Rodrigo Mira pelo trabalho, pela presidência, né, pelos desafios que tem à frente da instituição, bem como todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação. É uma alegria muito grande estar participando desse evento. Tivemos uma reunião há cerca de um mês, mais ou menos, né, com o Conselho Regional de Veterinária, de Medicina Veterinária aqui do Paraná, e discutimos esse conceito e essa ideia do Dia da Saúde Única. E realmente é muito importante, né? Porque se nós pensarmos assim nesse sentido de refletirmos sobre a integralidade das relações, isso se encaixa perfeitamente dentro desse conceito de saúde única, né? Quer dizer, a relação do ser humano com os animais, com a fauna, com o contexto em que vive, porque nós todos vamos, assim, admitir que o conceito de saúde depende, né, de um conhecimento na saúde, mas na educação. A promoção da assistência social vai levar à promoção da saúde. Nós estamos discutindo bastante no Brasil hoje o auxílio emergencial,
Isso significa saúde também, saúde para o povo. Se nós queremos educação básica de qualidade, na educação infantil, no ensino fundamental, médio, isto promove a saúde, o conhecimento promove a saúde, né? Ao mesmo tempo, se nós olharmos, como falávamos agora há pouco com o Dr. Rodrigo, sobre a autorização dos cursos de ensino superior na área da medicina veterinária, se não atentarmos para o aspecto da qualidade, isso vai provocar a diminuição do conceito de saúde. Então, termos um dia, né? Às vezes as pessoas questionam por que um dia, o que se pode fazer num dia? Um dia ou alguns dias, como acontece nesse evento, é a oportunidade que a sociedade tem de refletir sobre uma ideia, sobre um conceito, de fazer seminários, de promover debates, reflexões, e isso depois se estende, com certeza, para o ano todo. Nós estamos num momento em que nós olhamos bastante, por exemplo, os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lá também esta articulação acontece. É a promoção do ser humano junto com o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Um olhar multidisciplinar, multissetorial, para promover o conceito de uma sociedade sustentável. Aqui também, um trabalho multidisciplinar, né, com vários enfoques para que o conceito de saúde única prospere. Eu, inclusive, me lembro da minha tia, Zilda Arnes, que muitos conheceram, né, morreu no terremoto do Haiti, mas ela era médica pediatra. Mas ela se especializou, depois da pediatria, em medicina sanitária, porque ela tinha que desenvolver e sabia que muitos dos problemas que as crianças apresentavam, dificuldades, desafios, vinham das condições da água, do saneamento, da comida, da higiene. Então, nós temos que promover esse conceito de saúde única, que já é uma realidade no mundo inteiro. One Health Day, né? Uma saúde, um dia para uma única saúde, Dia da Saúde Única. Então, esse projeto de lei está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que tem por objetivo analisar a instituição de datas, né, comemorativas, semanas, meses de debates, está lá. Depois nós teremos que fazer uma audiência pública para que os pontos de vista sejam externados, o que é bom para a área, para que o conceito chegue também a mais pessoas. Haverá, sem dúvida, pronunciamento sobre isso. Faço parte dessa comissão, como da outra, que é a Comissão de Assuntos Sociais, né, que é a parte também de saúde, trabalho, previdência e assistência final. O conceito de saúde está impregnando todos os setores da vida. Então, é muito bom estar junto com vocês. Fico à disposição. Tenho absoluta convicção que os demais senadores do Paraná, Oriovisto Guimarães e Álvaro Dias, e eu próprio, estamos juntos, sempre sintonizados naquilo que é importante para o nosso Estado. Então, que esse seja um canal aberto. Mas, na verdade, o mandato, ou os mandatos, têm que estar à disposição de vocês para que juntos, nessa área, em outras áreas, possamos construir alternativas sempre melhores para o Brasil, baseadas na convergência, no diálogo, no entendimento, na busca de caminhos, que é o que o Brasil precisa hoje em dia. Eu diria, precisa de paz. E paz se constrói com parceria, com diálogo, com entendimento, na busca da conciliação, né, para que o povo brasileiro tenha condições aí sempre de ser bastante valorizado através de políticas justas, necessárias para a vida adequada de cada um de nós. Então, um grande abraço, bom evento, ficamos à disposição.
Muito obrigado, Obrigado. senador. Fico muito feliz com a sua fala, né, porque nós estávamos conversando agora há pouco, né, antes de iniciarmos, né, e o conceito de saúde única é a inter-relação, né, da saúde humana, da saúde animal, plantas e meio ambiente, né, e isso só se consegue, como eu falei para o senhor, com políticas públicas eficientes, né, para a gente melhorar, né, a sociedade. E se pensarmos que, segundo a OMS, né, a estimativa para 2050 é que sejamos 10 bilhões de pessoas, nós temos que pensar no todo, né? Todos precisamos comer, morar, né, trabalhar, viver, enfim. Então, pensando em todo esse sistema de moradia, de produção de alimentos, de dejetos, né, que é muito importante também, tem que pensar em saúde única e tem que pensar em todos os profissionais trabalhando juntos, né, em cooperação, senão a gente não consegue. Então, fico muito feliz com a sua fala, né? Mas, então, dando sequência à nossa abertura, né, eu fico muito feliz, né, de iniciar, né, esse mais um simpósio, né, e queria muito agradecer o Dr. Rodrigo Mira por todo o apoio, né, e a confiança que depositou na Comissão de Saúde Única para realizar esses eventos, né. Quero agradecer imensamente aí os meus colegas da Comissão de Saúde Única, em especial a Jéssica Caiamor, que me auxilia aí muitíssimo, né, nessa organização, e também a equipe de eventos aí do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, né, e todos que de alguma maneira ajudaram a tornar possível, né, esse evento. Então, recordando os nossos eventos, né, rapidamente, fizemos o primeiro simpósio, né, paranaense de saúde única em 2017, no qual abordamos, né, o tema emergente, né, que era a resistência aos antimicrobianos. Em 2018, realizamos o segundo, né, com também tema de resistência aos antimicrobianos e zoonoses, né, e fomos para o terceiro, paranaense, sendo que também realizamos o primeiro daí simpósio internacional de saúde única, né, abordando vários temas, né, de zoonoses, desastres naturais, segurança alimentar, políticas públicas, resistência novamente aos antimicrobianos e sociedade como um todo. E no quarto, que devido à pandemia começamos a fazer na versão online, né, foi o quarto paranaense e o segundo internacional, com o tema principal, que foi a água, né, o sangue do universo. E nesse simpósio, né, o nosso quinto paranaense e o terceiro simpósio internacional de saúde única, nós resolvemos abordar o tema de inovação e tecnologia, né, até mesmo por tudo que estamos vivendo e como que utilizamos, né, as redes, tanto sociais quanto a parte, né, do online para poder se comunicar melhor com as pessoas, né, que a gente vai esperar para o futuro, né? Então, dentro dessas tecnologias que foram utilizadas na pandemia, né, no meio ambiente, na saúde animal, na saúde humana, que vamos abordar tudo isso nesses 3 dias, também vamos contrabalancear com o fato de estarmos vivendo, né, esse período pandêmico e também, né, o que nos espera após esse período. Então, convidamos o Dr. Roberto Possarli para nos ajudar a lidarmos com nossas emoções. Então, nos breaks, né, nos intervalos das nossas palestras, ele vai nos ajudar aí a lidar com as nossas emoções, nossas frustrações, né? E o mais importante, tentar manter um equilíbrio emocional, né? Que é extremamente importante. Portanto, amanhã e sexta, ele irá contribuir com essa inteligência emocional e não artificial, né? Dos nossos participantes, né? Do evento. Então, por que a gente pensou nesse tema, né? Pois
geralmente o que vem na nossa mente quando falamos sobre tecnologia na saúde, né, é provável que vocês pensem em cirurgias robóticas, mapeamentos genéticos e outras inovações que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que hoje já é uma realidade, né? Muitas das coisas que nós víamos estão aí no nosso dia a dia. Mas a verdade é que a tecnologia ela está em tudo ultimamente, né? Tem revolucionado não apenas o atendimento de pacientes, como também a gestão das empresas, clínicas, hospitais, né? Atendimentos a pacientes, sistema financeiro, controle climático, em produções animais todas robotizadas, né? Então, eu, assim, quando vejo tudo isso, penso que está bem difícil da gente viver, né, sem a tecnologia. E creio que teríamos que viver de uma forma diferente daí, né? E, portanto, gostando ou não, nós temos que aprender a lidar bem, né, com tudo isso, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, a tecnologia em saúde, o conceito, né, é a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos, sistemas envolvidos para resolver problemas de saúde e melhorar a qualidade de vida. Então, levando em conta esse conceito, né, a tecnologia aplicada à saúde engloba todos os dispositivos, produtos, técnicas, mecanismos de gestão que viabilizam a prevenção de doenças, reabilitação das pessoas, melhorando, obviamente, sua qualidade de vida. Mas tem que saber utilizar, né? Então, em outras palavras, né, qualquer ferramenta que seja aplicada à promoção da saúde, em seu aspecto mais amplo, ela faz parte do universo das tecnologias em saúde. Então, eu fico muito feliz, espero que todos aproveitem essas 3 noites, né, de conhecimento e aproveitem o momento, né, para divulgar os nomes dos agraciados aí com o prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniano de Saúde Única, que está na sua 3ª edição, e o prêmio Destaque Zootecnista da 4ª edição, instituído, então, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, na gestão aí do professor Rodrigo, e outorgados, né, por esse mesmo conselho. Então, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo para que ele possa começar a anunciar aí os premiados, né, os agraciados. Obrigado, professora Cláudia. Eu, como disse há pouco, né, explicava o doutor Flávio, que nós instituímos o prêmio, que é o maior prêmio para um médico veterinário do estado do Paraná. Ele é entregue anualmente em algumas categorias, e ele busca reconhecer, é uma forma de reconhecer o trabalho de profissionais do maior quilate que contribuíram e que contribuem para o bem-estar da sociedade através do exercício da medicina veterinária e também da zootecnia em prol da saúde única. Então, hoje nós, com muita satisfação, nós vamos anunciar os vencedores do prêmio e depois, em dezembro, nós teremos uma cerimônia de entrega do prêmio, né? Então, todos receberão os convites, nós vamos divulgar o dia da entrega do prêmio Clotilde. E eu peço licença para ler um pouquinho aqui, dizer a todos quem foi Clotilde. Nascida na cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, em 1938, Clotilde de Lourdes Branco Germiniani seguiu com orgulho os passos de seu pai, Manuel Lourenço Branco, médico veterinário do Exército, e se graduou em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Paraná, no ano de 1959. Tornou-se a primeira mulher e a pessoa mais jovem no Brasil a assumir uma cátedra, aos 28 anos de idade, no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Doutora e pós-doutora, conquistou seu espaço nas mais importantes instituições.
Foi acadêmica titular fundadora da Academia Paranaense de Medicina Veterinária e acadêmica titular da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, membro da Academia de Ciências, Letras e Artes de Lyon, na França, da Academia Paranaense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, de São Paulo, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, fundadora da Sociedade Brasileira de História da Medicina e muito mais. Clotilde sempre foi muito mais que médica veterinária e professora. Filha, esposa e mãe. Humanista, crítica e atuante. É tudo o que se espera de um profissional. Tem a capacidade técnica, a dedicação e a formação social. Uma visão holística que mostra a sintonia com as necessidades dos cidadãos. Professora Clotilde formou gerações, apadrinhou diversos expoentes da medicina veterinária brasileira e apresentou a profissão à sociedade. Seu pioneirismo, em vários aspectos, foi determinante para a valorização da atuação do médico veterinário na saúde única. É o exemplo do médico veterinário que queremos no mercado de trabalho. A escolha de seu nome para o Prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única representa não somente uma homenagem, mas a esperança que sua trajetória de sucesso inspire a formação de novos profissionais tão competentes quanto humanos. Os médicos veterinários que aqui estão, em especial os homenageados, são, sem sombra de dúvida, o reflexo do legado de Clotilde. Os senhores elevam a medicina veterinária com sua atuação na garantia da saúde dos animais, dos seres humanos e do meio ambiente. Carregam neste prêmio o peso da medicina veterinária brasileira, a profissão capaz de garantir, dentre outras tantas, a saúde única. Se eu posso dar meu relato, Rodrigo? Por favor. Interrompendo, né? Eu posso dizer que eu fui agraciada com esse prêmio ano passado, né? Destaque na educação de saúde única, e posso dizer que dentro das homenagens que eu já recebi pela minha vida profissional, essa foi a mais emocionante e a mais importante da minha carreira. Então, é uma honra estar aqui hoje a divulgar junto com você, né, os nomes dos agraciados aí desse ano. Todos nós ficamos muito emocionados aqui a falar da família Germiniani. Sim. Não só a doutora Clotilde, mas como o doutor Hélio, que faleceu muito recentemente, né, infelizmente, como também do filho que fica, doutor Francisco Germiniani. Então, eu vou anunciar aqui o primeiro laureado, né? Categoria Destaque Pesquisador. O vencedor foi o médico veterinário, professor doutor Amaury Alcindo Alfieri. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, com um sanduíche realizado no CDC em Atlanta, Estados Unidos. É professor associado da Universidade Estadual de Londrina, do Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, área de atuação, Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em doenças infecciosas dos animais domésticos, na especialidade de Virologia Animal. Parabéns, então, ao doutor Amaury Alfieri. Professora Cláudia. Destaque em educação. Então, quem receberá este prêmio
é a minha colega, né, e fico muito honrada de anunciar que é a médica veterinária Rita de Cássia Maria Garcia, docente do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da mesma faculdade, em epidemiologia experimental aplicada ao controle de zoonoses, com especialização em saúde pública, bem-estar animal, patologia clínica, homeopatia e medicina de abrigos pela Universidade da Flórida. Pós-doutorado pelo Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Membro da diretoria do Instituto Técnico de Educação e Controle Animal e da Associação Médico-Veterinária Brasileira de Bem-Estar Animal. Área de atuação: manejo populacional de cães e gatos em áreas urbanas, medicina veterinária do coletivo, medicina de abrigos, humanização dos serviços de saúde, bem-estar animal, medicina veterinária legal. Áreas principais: saúde pública, epidemiologia, medicina de abrigos, teoria do elo, violência humana e maus tratos aos animais, e missão de vida, promover a paz entre todos os seres. Parabéns, Rita. Tudo bem. Categoria Destaque Extensão, Dr. Edilson José Vieira. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná em 1979, especialização em Gestão Rural e Agroindustrial pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialização em Pecuária Leiteira, Gerenciamento de Propriedades pelo Centro Universitário Newton Paiva. Atualmente é professor da Faculdade Evangélica do Paraná e diretor da Cooperativa Mista Agropecuária Vitimarsum. Parabéns, doutor Edmilson. Destaque nova geração em saúde única. Médico veterinário Aronson Ramatan Freitas. Médico veterinário formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é residente em medicina, fez residência em Medicina Veterinária do Coletivo pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é mestrando da mesma universidade. Tem afinidade com a área de saúde única, com enfoque em atividades de manejo populacional de cães e gatos em comunidades tradicionais e unidades de conservação. E atualmente é o secretário de saúde do município de Morretes. Parabéns, Aaron. Que orgulho, cara. Parabéns. Destaque Políticas Públicas. O vencedor é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, criada em 2011 para assegurar a sanidade agropecuária no Estado, foi a grande responsável pelo status conquistado pelo nosso Estado em maio deste ano, status de livre de febre aftosa sem vacinação. Recebe o prêmio o doutor Otamir César Martins, diretor-presidente da ADAPAR. Felicitamos aqui todos os colaboradores, colegas da nossa Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Parabéns. Destaque colaboração interprofissional, Dr. Rafael Mialski Fontana. Dr. Rafael é médico, graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, com residência em clínica médica pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal e residência em infectologia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e extremamente atuante nessa área da infectologia. Parabéns, Dr. Rafael. Parabéns, doutor Rafael. Agora eu anuncio o grande vencedor. Destaque One Health, doutor médico veterinário Marcelos Natal Sanson. Ele é sócio proprietário da Clinivete Hospital Veterinário de Curitiba e atualmente vice-presidente da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, a ABHV.
Dr. Marcelos, ele é proprietário da Clinivete, que vem a ser o primeiro hospital veterinário acreditado na América Latina. Parabéns, doutor Marcelos. Parabéns. Iniciamos o prêmio Destaque Zootecnista, terceira edição. Então, destaque pesquisador zootecnista Rodrigo César dos Reis Tinini. Possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutor em zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também pela Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Atualmente é professor do curso de Agronomia e Medicina Veterinária na Uniguaçu e coordenador do curso de Medicina Veterinária. Experiência na área de zootecnia com nutrição e produção de sistemas leiteiros, extensão rural na bovinocultura leiteira e qualidade na produção de leite. Parabéns. Prêmio Destaque Zootecnista, categoria Educação. Zootecnista, professor doutor Ulisses Secato. Possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1976, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em zootecnia pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor titular, tem experiência na área de zootecnia com ênfase em ecologia e manejo de pastagens e avaliação, produção e conservação de forragens, atuando principalmente nos seguintes temas: ecofisiologia de plantas forrageiras e produção de carne e leite em pastagem. Foi presidente da Comissão Estadual de Ensino de Zootecnia deste Conselho de Classe. Parabéns, professor Ulisses. Destaque extensionista, zootecnista Márcio Antônio Balicei. Possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em zootecnia, área de concentração produção animal, pela Universidade Estadual de Maringá, extensionista no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Parabéns, zootecnista Márcio. Destaque zootecnia, categoria empreendedor, zootecnista Charles Ortiz Novinsky, zootecnista pela Faculdades Integradas Espírita, mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná e doutor pela Universidade Federal do Paraná também. Atualmente encontra-se em estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Desenvolve pesquisas no projeto de sistemas de criação de suínos de alto valor agregado e no projeto Porco Moura da Universidade Federal do Paraná. Atua no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à nutrição animal e pastagens, com ênfase em conservação de pastagens, principalmente silagens, micotoxinas em silagens, gases do efeito estufa e microbiologia. Tem experiência na área de produção animal, com destaque em conservação de forragens, pastagens, bovinocultura, bubalinocultura e suinocultura. Parabéns, doutor Charles. Destaque comercial, zootecnista Jéssica Gabi Desbecel, mestre em zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na área de concentração, produção e nutrição animal. Fico muito feliz e parabenizo a todos que receberam esse prêmio, que é muito importante para todos nós. Rodrigo, parabéns a todos e em breve encaminharemos o convite para a cerimônia de entrega do prêmio. Agradeço a presença do senador Flávio Arnes, aqui prestigiando este momento, que é muito emocionante para nós, médicos veterinários e zootecnistas do estado do Paraná. Professora Cláudia.
Maravilha, muito obrigado, agradeço o doutor Mira, o doutor Rodrigo Mira, o senador Flávio Arnes pela presença, né? E convido, então, a nossa moderadora, a médica veterinária Silvia Ozaki, da comissão, membro da Comissão Estadual de Saúde Única, para apresentar nosso primeiro palestrante e iniciar nosso evento com a palestra. Muito obrigado, boa noite a todos. E, Silvia, está contigo. Obrigada, então, Cláudia. Boa noite a todos. Parabéns, né, a todos os ganhadores aí desse prêmio, que realmente, como você falou, é uma homenagem muito importante para quem trabalha nessa área, né? Boa noite, senador Flávio, Mira. Então, vamos passar para a nossa palestra magna, né? Acho que muitos estão ansiosos. Então, vou apresentar o nosso palestrante, Jackson Frissato, hacker ativista, arquiteto de sistemas, focado em desenvolver tecnologia de ponta, acessível e eficiente para impactar a vida de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Fundador da empresa Laura e criador da primeira plataforma de inteligência artificial gerenciadora de risco do mundo. Presidente do Instituto Laura Frissato. Então, com a palavra, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Cláudia, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, Roberto. Estou sim. Muito obrigada. Não, imagina. Por fazer esse break filosófico aí, né, enquanto a gente está aguardando o nosso palestrante já se logar aqui no nosso... Perfeito. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer de coração aí, principalmente a Cláudia, que fez esse convite para mim lá atrás. Fiquei muito surpreso, muito honrado com esse convite. Eu sou Roberto Possarli, eu sou aqui de Guarulhos, São Paulo, do lado do Aeroporto Internacional, aqui de São Paulo. Minha trajetória, eu sou historiador, tenho formação em psicanálise, especializações em psicopatologia, psicologia da consciência, formação e especialização em psicoterapia corporal, MBA em gestão de pessoas, sou especialista também em consciência emocional e infoprodutor. Tenho alguns conteúdos nas plataformas digitais, Simpla, tenho 2 cursos hospedados na Simpla e tenho um curso hospedado na Hotmart. Então, para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, estou lá no Instagram, LinkedIn, YouTube, só procurar Roberto Possarli e vocês vão me encontrar. É muito comum, então já que eu tenho 10 minutos, amanhã estarei com vocês novamente, e na sexta-feira também. É muito comum quando nós estamos diante de um cenário como esse, principalmente envolvendo tecnologia, a gente se deparar com essas surpresas. O que eu costumo dizer é o seguinte: se você está preparado, a tecnologia ela só é um detalhe. Eu conheço muitas pessoas que estão muito bem preparadas e que na hora em que dá uma falha como essa, eu sei que vocês trabalharam muito duro para a realização deste evento. Mas entenda uma coisa, contratempos acontecem. Existe uma ferramenta no mundo dos negócios que se chama análise SWOT, e que são as ameaças. Então, esta é uma ameaça que a gente não prevê, correto? Diante desse cenário, é muito comum o ser humano se desesperar. Uns mais, outros menos. Vai depender muito de cada perfil de personalidade. Mas o que você e vocês, de uma forma geral, precisam entender que, independente das falhas tecnológicas que possam acontecer, a consciência de ter feito o possível dentro daquilo que estava à disposição, é isso que faz a diferença das pessoas que, no improviso, elas conseguem se superar. E é na superação que a gente percebe como uma pessoa entende e enfrenta esses momentos adversos. Momentos adversos
acontecem a todo momento nas nossas vidas. Fracassos, a gente acumulou e a gente colecionou vários fracassos na nossa vida, mas você precisa entender que esses tropeços, esta falha, não faz de você uma pessoa fracassada. Uma dica que eu dou para os organizadores deste evento, deste simpósio, deste grandioso simpósio: não se culpe por absolutamente nada. Não existe culpa. Existem coisas que estão além do nosso controle. Eu sei que vocês querem entregar algo perfeito para as pessoas, e eu sei que também tem muitas pessoas que querem receber algo perfeito, mas a tecnologia, muitas vezes, é isso que acontece. Você se prepara, meses de preparo, vocês vão atrás de profissionais gabaritados. Eu vi a apresentação da premiação, é um currículo extenso dos premiados, e no momento em que vocês menos esperam, alguma coisa acontece. E alguma coisa acontece dentro do seu corpo também. O disparo de adrenalina, o disparo de cortisol. Muitos de vocês transpiraram. E agora, o que as pessoas vão dizer? O que a gente pode fazer? O que a gente faz nesse momento? Toda vez que acontecer um momento como este, adverso, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo. E na calma, a gente sempre encontra uma saída. Sempre vai ter um anjo do seu lado, dizendo qual é a melhor alternativa. Eu sei que falar é fácil. Na hora, é muito difícil quando a falha está fora do nosso controle. Então, aos organizadores, parabéns pelo evento. E tudo aquilo que vier daqui para frente, vocês vão ver a superação de cada pessoa, a superação de cada palestrante. E tudo, ao final, terá valido a pena. Não se cobrem tanto. Eu não estou dizendo com isso para negligenciar os fatos. O problema aconteceu, a falha aconteceu, mas a falha não dependeu da pessoa. A falha, muitas vezes, depende de interação da tecnologia. Então, a gente vive uma sociedade onde, a todo momento, existe um peso nas nossas costas, que é o sentimento de culpa. A gente precisa aprender a conviver com este sentimento o mais natural possível. Esse sentimento não de culpa, esse sentimento, puxa vida, não deu certo. Deu certo. De alguma forma, deu certo. Nós temos que entender por qual razão isso aconteceu. É aprender com as falhas e não lamentar as falhas. As pessoas, com certeza, que estão aqui nesta sala, estão ávidas, ansiosas, no bom sentido, para receber conhecimento de grandes pessoas que passarão por este simpósio. E aprenda uma coisa: quando essas coisas acontecem, nos deixa muito mais preparados para futuros eventos. Antigamente, a gente não tinha essa tecnologia à nossa disposição e tudo parecia muito fácil. Quando nós participávamos de eventos, congressos, simpósios, ao vivo, e a gente levava um pendrive, a gente levava um disquete, a gente levava um CD, e chegava na hora, a nossa mídia não rodava. Era um desespero. E hoje nós temos a oportunidade de ligar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, o mundo, através de um clique do nosso celular. E problemas acontecem. Sempre vão acontecer problemas. E nós somos pessoas que devemos estar preparados para solucionar problemas e não sermos também partes deste problema. Isso é inteligência emocional, isso é consciência emocional, isso é equilíbrio emocional. Amanhã eu estarei com vocês
falando um pouco mais sobre inteligência artificial, inteligência emocional e consciência emocional. O que tudo isso permeia as nossas vidas hoje em dia e de que forma nós podemos tirar proveito desta situação. Então, o simpósio, acredito eu, né, é uma tentativa de vocês resolverem problemas, e problemas é o que a gente tem pela frente. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu espero, assim, ter dado esse pontapé, o que a gente chama no mundo corporativo do kick-off, pontapé inicial, para esse simpósio maravilhoso que nós vamos ter pela frente. Parabéns aos organizadores, conte comigo sempre o que precisar. Estarei à disposição de vocês. Claudinha, minha querida, os demais envolvidos aí, muito obrigado pelo convite e espero ter colaborado com essas reflexões nessas poucas palavras, nesses poucos minutos, ok? Um beijo em vocês, fico por aqui. Quiser, não sei se eu ainda tenho tempo, se a pessoa já está pronta para entrar, né? Claudinha, passo a palavra para você ou para os demais organizadores. Roberto, boa noite, muito obrigada. E eu também já aproveito para pedir desculpa, porque até eu tive problema bem na hora que eu entrei, voltei para a sala, já caiu a conexão e acaba a bateria. Assim. Isso é parte da tecnologia mesmo, né? E faz parte do nosso aprendizado. Ainda mais nesses últimos 2 anos de rotina que a gente teve, né? Por causa da pandemia. Que a gente o aprendizado foi a fórceps. A gente aprendeu na força e na marra. Na marra. Então, Roberto, muito obrigada pelas palavras, pelo tempo, e a gente está bem feliz que você vai estar com a gente nos próximos 2 dias de evento, compartilhando tanto conhecimento aí, fazendo o pessoal matutar um pouquinho mais, né? Perfeito, a respeito então. desses tópicos que são de extrema importância. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. Até mais. Agora, vamos voltar para a nossa programação inicial. Vou voltar a palavra para a moderadora Silvia, apresentar novamente o Jackson para a gente. Jackson, boa noite, muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença e participação também. Silvia, passo a palavra para você. Obrigada, Jéssica. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. Eu vou te apresentar novamente. Tá? Obrigada por você conseguir passar um tempinho com a gente aqui, dividir essa experiência. Então, Jackson Fressato, hacker ativista, arquiteto de sistemas, focado em desenvolver tecnologia de ponta acessível e eficiente para impactar a vida de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Fundador da empresa Laura e criador da primeira plataforma de inteligência artificial gerenciadora de risco do mundo. Presidente do Instituto Laura Fressato. Então, Jackson, passamos então a palavra para você. Obrigada novamente. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço. Também quero agradecer a todos vocês. Não vou entrar na dinâmica de pedir desculpa mais complementar aí. Eu acho que a gente já foi bem, vamos dizer assim, suportado nesse contexto, mas faço minhas palavras aí dos organizadores. Obrigado por vocês terem aguardado. Eu acho que eu prefiro, ao invés de pedir desculpa, agradecer, né? Obrigado por vocês terem aguardado, vocês terem esperados e conseguir acompanhar um pouco a aula do professor Roberto, sensacional os pontos deles e realmente uma coisa que a tecnologia trouxe e faz parte do contexto do que a gente vai conversar, trouxe uma ansiedade metafísica para nós, né? Nós conhecemos a ansiedade física, né? Aquela que nos perturba quanto o futuro que ainda não ocorreu e que nós gostaríamos que fosse de tal forma, né? Quem faz terapia, ou quem fez terapia, ou quem tem amigos médicos, psicólogos, sabe do que nós estamos falando. Mas a tecnologia trouxe uma ansiedade metafísica, porque ela te dá a certeza de que você vai realizar, né? Enquanto na ansiedade comum você tem a expectativa de acontecer, você tem o prelúdio, você tem a ansiedade de acontecer, a tecnologia te dá a certeza do que você vai fazer. Que você vai chegar no horário, do que você vai cumprir, do que você vai conectar, e você não cogita de outra forma, né? Pode perceber, a gente não tem plano B, a gente simplesmente deixa que não acontece,
ou acontece como acontece no físico, né? A gente tem que atrasar para começar qualquer coisa da sequência. Então, obrigado por ter esperado e eu acho que foi bem recompensador aí com o que o professor Roberto falou. Obrigado pela apresentação, Silvia. Obrigado pelo mini currículo. Eu gosto muito mais de me apresentar mais como um hacker ativista na área de saúde do que tentar justificar o restante. E eu faço essa abordagem baseado nos meus resultados. Eu acho que não tem nada melhor da gente se apresentar ou configurar a nossa capacidade, a nossa autoridade pelos nossos resultados, né? Inclusive, escutei um post essa semana que eu achei muito legal. A gente é do tamanho das nossas entregas, né? Então, não adianta nós queremos inventar um currículo ou uma autoridade se as nossas entregas não estão à altura disso, né? E vice-versa. Não adianta também a gente querer se esconder se nós estamos entregando bem. Então, o certo é a gente deixar isso bem definido. Então, baseado nessa tese, eu quero comentar um pouco sobre o que nós estamos fazendo hoje, o que somos, e daí sim fazer jus aonde tudo começou, né? Eu acho que é mais fácil. Todo mundo está acostumado com o storytelling, a jornada do herói, a dinâmica do crer para vencer, Napoleon Hill, né? Napoleon Hill. Vocês sabem tudo isso, né? Vocês já estão acostumados com tudo isso. Vocês estão escutando isso todo dia. Até as músicas falam disso. Já foi a época que nós precisávamos de semântica para poder achar o valor na música, né? Ela mesmo narra, ela conta passo a passo, ali tem roteiro, né? Inclusive, essa semana, eu fiquei sabendo, eu estou fazendo uma especialização no mundo de investimentos para a gente montar o nosso pitch para os investimentos fora do país, né? E eu fui apresentado um negócio chamado roteiro de sucesso, né? Eu fui apresentado uma coisa chamada roteiro de consumo, aonde eu vou desenhar pela minha tecnologia o que o mercado que eu vou abordar, tendo dinheiro na mão, vai consumir. Ao mesmo tempo que eu achei isso sensacional, porque isso me remeteu a uma série que eu assisti recentemente do Netflix, que é sobre o mundo do cinema, contando a história de cada filme. Inclusive, super sugiro vocês, né, esse conteúdo intelectual lado B, né? Todo mundo sugere livros e coisas do gênero, mas vocês também estão acostumados com isso. Eu sugiro vocês procurarem no Netflix uma série chamada sobre os filmes de Hollywood, sobre as histórias do cinema. E ali ele conta em ordem cronológica como que aconteceu, como que os filmes fizeram, é sensacional e justifica muito isso que eu estou falando aqui. Porque a gente aprende como desenhar o nosso resultado. Porque se nós formos trabalhar no resultado de commodity, se nós formos trabalhar no resultado daquilo que o mercado está acostumado, daquilo que a nossa área está acostumada a ter, nada mais do que pegar a cartilha pronta, montar a linha de produção certa, seguir direitinho, né, a dieta prescrita, fazer os treinos certinhos, o resultado sai. Isso é quase que fisiológico em todos os setores. Então, basta você ter disciplina, basta você ter todos os outros soft skills relacionados a olhar para a inovação e que, ok, o sucesso vai funcionar. Se era só isso que vocês precisavam ouvir, a gente pode encerrar aqui, né? Basicamente, esse é um grande resumo das grandes palestras motivacionais que o mercado está fazendo e correndo atrás. E se vocês quiserem, eu coloco aqui do lado uma lista de 5 ou 6 links que todo mundo pode aproveitar para entrar. Perceba, eu não estou sendo arrogante com isso. Eu estou falando que isso é uma realidade que está sendo exposta, é o que a gente vê por cima da água. É o que a gente vê e o que a gente compra, a gente paga por isso, inclusive. Eu mesmo paguei, nessa série que nós fizemos agora, eu já vou contar um pouquinho sobre os resultados, eu paguei muito dinheiro para poder fazer esse enfeite da noiva que eu estou falando para vocês. E quando eu entrei nesse universo, eu descobri que o permafrost, ele é muito mais conclusivo e muito mais proprietário do que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente consome em todas as esferas. E daí, quando eu entro nessa dinâmica, nesse exercício, para descobrir como criar o roteiro de consumo do meu mercado, é como fazer um filme que vai ter bilheteria ali na frente. É só seguir a cartilha. Só que percebam, a gente já está bem recheado de soluções de commodities. A gente já tem bastante tecnologia proprietária na mão de um grupo de poucos cérebros há mais de 30 anos, que já deveria ter sido disseminado ou ser aberto de uma forma muito mais inclusiva.
E quando eu estou falando de forma inclusiva, eu não estou falando dos analfabetos digitais. Eu não estou falando dos analfabetos tecnológicos. Eu não estou falando da base que não tem acesso a recursos mínimos que compactuem com o acesso à tecnologia, com o acesso a inovações. Eu estou falando dos formadores de opinião. Eu estou falando daqueles que estão dando aula, que estão dando treinamentos, que estão gerenciando equipes, que estão construindo o futuro de mercados e de produtos e de soluções. Porque quando a gente fica na máquina comum, no commodity comum do consumo de tecnologia e de inovações, a gente só vai oferecer uma coisa escalonável. E é mandatório ser escalonável, porque nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Qualquer coisa que a gente fizer e que tenha sucesso será escalonável. Agora, como que a gente faz algo que mude a história do consumo e da qualidade de vida das pessoas? E quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente não está falando especificamente da saúde dela, da vida dela, do bem-estar dela, do social dela, do eletivo dela. A gente está falando do conjunto que forma a qualidade de vida de todas as pessoas. O bem-estar no seu trabalho, na sua família. Por exemplo, a gente acabou de iniciar um projeto cujo objetivo é melhorar a saúde da mulher, porque a gente melhorando a saúde da mulher, a família está saudável. Uma mulher saudável é uma família saudável. Uma família saudável é uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável é uma sociedade próspera. Nossa, isso parece música romântica, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Quando a minha mãe ficava doente em casa, a nossa vida acabava. Alguém tem alguma situação diferente na sua família? Então, por que o óbvio virou uma marchinha romântica de carnaval? Entende? É disso que eu estou falando. Voltando, fugindo agora dessas pequenas aspas e parênteses que eu abri aqui para justificar, deixa eu voltar um pouco nos nossos resultados. A Laura, nesse exato momento, ela é considerada uma das 10 startups mais importantes de saúde na América Latina. Se vocês entrarem no Google agora e digitarem Robô Laura, vocês vão ver, inclusive, premiações das 100 melhores startups, onde nós estamos posicionados como as 10 melhores startups de saúde. Ano passado, a Laura foi posicionada como uma startup de saúde que precisa ser observada pelo mundo, por outro grupo, por outra revista. E ano passado, nós começamos um processo de investimento que concluiu-se esse ano, em março desse ano, que nós recebemos o maior investimento seed da área de saúde, né, na América Latina. Então, o nosso negócio, ele está prosperando, ele já está passando as fronteiras do Brasil. Nós crescemos gigantescamente de 2020 para 2021, e não foi como reflexo da pandemia, foi, na verdade, como suporte a toda a dinâmica de saúde digital que está sendo consumida agora pelo mundo todo, e como todos vocês sabem, isso é mais óbvio do que qualquer outra situação, porque o mundo entendeu que a digitalização é a maneira mais prática, né, e rápida para você poder ter acesso em grande volume àquilo que você precisa relacionado à saúde. Então, nós não pegamos carona nisso. A Laura já está pronta há mais de 10 anos, né? Ela começou a ser desenvolvida há mais de 10 anos, ela está pronta há mais de 5 anos. Então, nós simplesmente estávamos prontos para ser o engine do que está acontecendo. Nós temos uma parceria junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com várias cidades do Brasil para levar telemedicina inteligente para os municípios. Isso mesmo antes da telemedicina se tornar uma situação mandatória, que agora vai entrar até em editais públicos de licitação em todos os municípios do Brasil. Nós levamos não só a dinâmica da tecnologia, mas o serviço de qualidade. E hoje o Robô Laura, na sua essência, na sua tecnologia, desde que ele foi ligado em fevereiro de 2016, ele já ajudou a salvar mais de 50 mil vidas. Esses são os resultados do meu trabalho. O trabalho que eu vou compartilhar com vocês agora de como tudo começou e como que ele funciona. Como ele funciona? O Robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial. Ele foi construído com Kubernetes de tecnologia de machine learning, baseado em tecnologia de machine learning, aprendizado de máquinas, não é em deep learning. Então, nós não estamos falando de tecnologia ou aprendizado profundo, ou seja, o Robô Laura ele não aprende sozinho, ele não está nas redes globais, vasculhando bases, assim por diante. Ele não está lendo 5.000 artigos de científicos por dia, não. O Robô Laura, ele é treinado em primeiro e segundo nível para poder identificar anomalias de informações dentro das bases de dados que ele está configurado.
Então, ele foi treinado para procurar os números divergentes daquilo que são os convencionais. E ele faz isso de duas formas, olhando para os protocolos que ele foi treinado e comparando com as bases de dados que ele tem acesso, a base de dados da instituição de saúde e a sua própria base de dados. Porque hoje o robô já processou mais de 9 milhões de atendimentos de saúde, ou seja, ele já tem uma memória proprietária para fazer um delta de comparação, para entender se aquela margem de risco que ele está sugerindo realmente é cabida naquela base de dados que ele está estudando. Quando ele chega no resultado dessa equação, ele entrega para a equipe assistencial, ou para o médico, ou para o enfermeiro, ou para a central de monitoramento, a informação de que aquele indicador está alterado para mais ou para menos ou ausente. E ele gera um alerta para aquela informação. Ele fala assim, de toda a base de dados que você tem aqui, este indivíduo está alterado. Esse indivíduo tem uma curva anômala. Algo está faltando, algo está alterado para baixo ou algo está alterado para cima. Eu, robô, não sei se isso é pertinente ou não, não sei se isso tem risco ou não, mas você me treinou para procurar isso. Então, nessas milhões de informações eu estou procurando e estou te falando. Isso é um problema? Se a pessoa que recebe essa informação fala, não, não é um problema, essa informação entra no machine learning para ser processada. Se a pessoa fala bem assim, sim, isso é um problema, ele pergunta, por quê? Por causa desse indicador. E ele passa a ser treinado. E esse treinamento acontece em clínica a clínica, hospital a hospital, operador a operadora, prefeitura a prefeitura, treinando a mesma base de algoritmos. Então, hoje nós temos um algoritmo que detecta, que procura riscos de deterioração clínica dos pacientes em N clínicas que ele tem sido aplicado. Eu, pessoalmente, já nem sei mais quantas clínicas ele já está processando, ele está sendo utilizado. Ele faz essa verificação em questão de poucos segundos, de 3 a 4 segundos, e ele entrega isso em painéis de relacionamento com a equipe, seja o aplicativo do celular, seja um painel de gestão à vista, seja um BI, seja uma devolução para o próprio sistema que ele está conectado, porque por ele ser um robô, né, por ser um robô digital, ele consegue interagir com diferentes sistemas e respeitando toda a interoperabilidade que aquele paciente está inserido. É esse que é o Robô Laura, é isso que ele faz. E os resultados eu já comentei para vocês. A parte legal de todo esse contexto é o porquê que o Robô Laura foi criado, né? É onde entra agora o ponto que eu quero, né, trocar aqui com vocês, que eu quero comentar aqui com vocês, que é onde entra a parte desafiadora. Lembra que eu comecei a nossa palestra falando de que se a gente fizer o básico como todo mundo faz, a gente vai entregar o básico, né? Então, mais ou menos assim, se eu tivesse passado pelo básico na minha vida, quando tudo aconteceu, é bem provável que tudo isso que eu estou contando aqui para vocês não tivesse acontecido. É bem provável que essas 50 mil vidas que foram ajudadas a ser salvas, ou teriam sido salvas de outra forma, porque eu acredito no sagrado, o sagrado sempre vai dar um jeito de melhorar tudo o que for para os outros, a gente sempre vai pensar de forma positiva, ou seja, nunca pediremos desculpa, sempre agradeceremos pela paciência de todos, ou talvez não, ou talvez parte delas, ou elas fossem realmente perdidas. Talvez a gente não tivesse essa visão inovadora que o robô está trazendo para várias frentes de tecnologia, que está permitindo que coisas novas aconteçam. Não sabemos, mas sabíamos que seria diferente, seria o básico. Mas eu não permiti fazer o básico porque eu fiz uma promessa para uma pessoa muito especial. E promessas mudam histórias. E quando essas histórias mudam, a gente precisa arcar com as responsabilidades. E nem sempre as responsabilidades são fáceis, né? Nem sempre as responsabilidades, elas são gostosas de serem feitas. E às vezes, quando a gente assume responsabilidades que não são nossas, a gente pode cair em todos aqueles defeitos psicológicos ou de soft skills, do tipo assim, você está carregando uma coisa que não é tua, você não resolveu coisas do passado, você não resolveu isso, aquilo, que são todas ferramentas para nos livrar de responsabilidades que não são nossas. Mas eu assumi uma responsabilidade com outras pessoas, porque eu fiz uma promessa para alguém muito especial. Eu prometi para minha filha que ninguém esqueceria o nome dela. E eu prometi isso numa condição muito especial. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mais especificamente no ano de 2010, né? Vai fazer 12 anos agora.
eu trabalhava, o meu background, só para explicar para vocês, é na área de tecnologia em segurança corporativa. Então, eu sou especializado em compliance dentro das companhias, olhando para processos de investigação. As companhias me contratavam para eu usar os meus algoritmos e usar o meu conhecimento para identificar quem eram os fraudadores dentro da companhia. Então, ou eles tinham uma suspeita, ou eles tinham uma denúncia, ou eles tinham uma clara evidência, mas precisavam gerar materialidade técnica para poder dar sequência na investigação. E eu usava o meu conhecimento em processos e os meus algoritmos para poder fazer esse hackeamento de processos e de máquinas e de pessoas para poder entender o que estava sendo feito. Isso é completamente permissivo, tá? Isso não é nenhum tipo de crime, porque tudo que acontece dentro da base de dados da companhia pertence à companhia, né? Nós temos uma falsa ilusão que nós somos privativos dentro de uma companhia. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Tudo que está depois do arroba não lhes pertence. Tá? Então, se vocês têm a vida de vocês no seu nome, @gmail, adivinha de quem são as informações? E sabe qual que é a parte legal? Foi consensual. Você deu um aceite naquela lista enorme de letrinhas que, se você imprimir, tinha 85 páginas e você não leu. Você faz a mesma coisa quando você é contratado numa companhia. Então, sim, vai ter pessoas que podem te investigar se você estiver sendo suspeito de alguma coisa que você não vai nem estar sabendo, porque você não consegue ver o que acontece no mundo digital. Pois bem, era isso que eu fazia, era isso que eu ganhava vida. Não sou um cara de humanas, gosto muito, eu sou muito mais dinâmico nisso aqui, ó, né? Na máquina para máquina, do que no interpessoal. Se eu tivesse aí presente, ia falar para vocês, eu ia estar bem mais nervoso do que eu estou agora. Não ia funcionar muita coisa, porque eu sou assim, eu sou um nerd de nascença, eu nasci com esse vírus, eu nasci com essa limitação, né? Não tenho o que fazer. E me davam muito bem, cuidavam muito bem, e estava muito bem, obrigado. Estava bem tranquilo, tinha casa, apartamento, carro, estava na minha vida plena, de boa. O que acontece foi que em 2010, a gente engravidou da minha filha mais velha, a Laurinha. E a Laurinha apresentou um problema já na gravidez. Na 21ª semana, a gente descobriu que ela tinha um problema chamado diástole reversa, que poderia configurar uma diástole 0. Na área de saúde, isso é o que eles chamam de sofrimento fetal. Então, lá pela 12ª, 13ª semana, o bebê parou de receber os nutrientes necessários porque a mãe desenvolveu um tipo de como se fosse uma trombose na placenta. E daí a placenta começou a ficar restrita, começou a calcificar antes do tempo. E essa restrição de acesso aos seus recursos fez com que o bebê ficasse limitado. E a Laurinha desenvolveu uma coisa que eles chamam de nanobebê, ou de bebê anão. Então, ela desenvolveu tudo que ela precisava, só que pequenininha. A gente descobriu isso na 21ª semana. Nesse momento, nós fomos encaminhados para uma equipe que já não era mais o protocolo normal. Porque o protocolo, na época, era que uma gestação com menos de 25 semanas, era o caso, estava na 21ª, e que a ultrassonografia indicasse que o bebê tinha menos de 500 gramas, e era o caso, a sugestão e o protocolo e a orientação era que a gestação fosse encerrada, porque a qualquer momento o bebê iria morrer dentro do útero da mãe e provocaria uma infecção generalizada que pudesse ser tão grave que ia acabar levando a mãe a óbito desnecessariamente. Então, a literatura e todos os protocolos da época sugestionavam que o melhor comportamento fosse encerrar a gestação. Só que a gente não aceitou isso, a gente não conseguiu tolerar isso. A gente tinha acabado de ouvir um coração batendo. Não encaixou. Eu não sei se para você está encaixando, mas para a gente não encaixou essa decisão nesse contexto assim. E daí nós fomos encaminhados por uma equipe especialista em fazer a manutenção de vida do bebê e da mãe, né? Precisava ser 2 equipes, não podia ser só uma equipe. Então, a cada 2 dias, nós tínhamos que ir até o hospital, e era um hospital específico, para escutar os batimentos cardíacos do bebê. Só por isso já é uma missão enorme. A nossa vida parou, né? Porque você estar a cada 2 dias numa fila para fazer uma ecografia não é uma coisa fácil de se fazer. Você não consegue administrar em qualquer horário, e sem contar que se alguma coisa desse errado naquilo ali, a gente tinha que parar tudo e dar sequência, né, no procedimento. Também não era um mar de rosas, né? Porque gerava uma ansiedade enorme em tudo isso que estava acontecendo. Mas deu certo. No dia 10 de maio, a Laura nasceu com
28 centímetros e 440 gramas. Ela tinha menos de 500 gramas quando foi tudo descoberto. As máquinas funcionam, a tecnologia funciona, ela dá a informação certa. A gente que decide o que fazer com essa informação. Quando a gente decidiu não encerrar aquele momento, a gente decidiu começar algo novo. E esse algo novo envolvia sofrimento. Ela nasceu extremamente prematura. Extremamente prematura. Lá pelas tantas, quando eu olhava tudo aquilo, eu me perguntava assim, cara, o que que eu tô fazendo? Por que que a gente escolheu isso, velho? Olha o que que essa guria tá sofrendo. Isso não tá legal. Isso não tá funcionando. E ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, a minha ansiedade falou assim, não, ela tá bem, né? Ela nasceu, a gente conseguiu passar essa fase. A gente vai passar essa fase também. E já em seguida, via essa realidade, tipo assim, olha isso aqui, olha o que vocês estão fazendo. E isso foi por 18 dias. 18 dias até que o Sagrado resolveu tomar a frente de tudo. Resolveu colocar todo mundo na sua caixinha, né? Resolveu falar para todo mundo assim, ó, parou a brincadeira, parou essa brincadeira, porque isso é uma coisa séria. Vamos aliviar a circunstância para todo mundo. Laura vem para casa. Pai e mãe, cuida do que fica. E vamos ver o que todo mundo aprende disso. No 28º dia, a Laura faleceu de sepse. Super comum, né? 50% das pessoas que morrem dentro de um hospital morrem por causa de sepse. O que eu faço com essa informação básica? O que eu faço com esse conceito normal? Podia ter gasto bastante dinheiro com psicólogo, né? Podia ter resolvido bastante coisa. Aliás, gastei, né? Não vou dizer que isso não aconteceu. Mas, cara, eu voltei para casa sem meu pacotinho. E quando isso aconteceu, no dia 29 de maio, ela faleceu no dia 28 de maio, 1h45 da tarde. No dia 29 de maio, às 11h30 da manhã, quando eu fechei o túmulo dela, eu prometi para ela que ninguém ia esquecer o nome dela. E quando eu prometi isso, eu não estava pensando no mundo todo. Eu estava pensando nos avós dela. Eu estava pensando nos irmãos dela. Eu estava pensando em mim mesmo. Porque essa merda dessa dor faz a gente tirar o prato da mesa, né? A gente tira o prato da mesa de casa. A gente ou substitui o lugar ou ignora, né, aquele lugar. E para mim isso era inaceitável. Ela fez muito para vir. Ela fez muito. A gente judiou muito dela para ela ficar. Era inaceitável que nós ainda por cima, depois de tudo isso, depois de toda essa palhaçada que a gente fez com ela, a gente esquecesse ela. Então, quando eu cheguei em casa, depois que eu coloquei a mãe dela para dormir, eram mais ou menos umas 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, eu lembro que eu sentei no computador e digitei a palavra sepse. E só o que veio para mim foram informações técnicas, superficiais, aleatórias, que começaram a me levar para outras pesquisas e para outros conceitos, e eu comecei a fazer questionamentos de tudo que eu vi dentro da UTI. E eu abri um caderno, e eu comecei a moer esse caderno, ia escrever esse caderno, ia pesquisar, e correr atrás, e pegar fontes, e como eu falei para vocês, eu não sou da área de saúde, mas eu sou um investigador. E eu sou um bom investigador. E eu fui atrás de todo o conceito para entender, inclusive, por que não tinha nada fazendo interoperabilidade para que desse a informação mais rápida para todo mundo. Por que o sistema que estava ali não dava nenhum tipo de alerta? Por que não tinha um CS básico que fizesse? Eu comecei a fazer todas aquelas perguntas que eu imaginei que todo mundo, alguém já tivesse feito. E não. Ninguém tinha feito aquelas perguntas que estavam escritas no meu primeiro caderno,
há 12 anos atrás. Eu passei 2 anos da minha vida procurando quem tinha essas respostas, porque não era possível. Não era possível. Alguém tinha que ter essas respostas. Vamos lá, vamos procurar esses caras. Esses caras estão por aí. A gente tem 7 bilhões de opções. Tem 7 bilhões de porta para bater para perguntar. E aí? Você fez essa pergunta, né? Não. Então foi você que fez. E a gente achar a resposta e a gente ir para cima disso. Não fizeram. Não tinha sido feito. Porque é o padrão. Porque está na margem tolerável. Porque o risco está controlado. Porque a dinâmica é assertiva. Porque é assim que a academia definiu. Porque a literatura fala isso. Porque esse prêmio que eu ganhei me garante dessa forma. Porque aquele diploma ali certifica isso. Porque essa galera toda aqui tentou isso. Você tem perguntas que eu não preciso fazer. Só que eu voltei sem o meu pacotinho. Eu tinha que ter alguém me perturbando em casa naqueles 2 anos. Era para eu ter ficado um monte de noites sem dormir. Era para eu ter tomado vários banhos juntos, vários finais de semana juntos. Eu estava sem meu pacotinho. Então eu ocupei o meu tempo procurando essas respostas. 2 anos depois, eu comecei a desenvolver o produto. Eu entendi que isso precisava de uma inteligência mais específica. Isso precisava ser uma inteligência que fosse mais resiliente, fosse mais flexível, fosse mais elástica dentro do universo do processamento de dados. Ela não podia ser algo muito restrito, não podia ser algo muito constructor fechado. Ela precisava ser bem elástica na dinâmica de acessos a diferentes informações. Então eu peguei alguns algoritmos meus que eu usava para fazer invasão de máquina, que era um gateway mais aberto, e comecei a fazer alguns ensaios dentro do conceito de risk assessment. Peguei a matriz convencional de risk assessment, ou seja, frequência versus importância, né? E ao invés de fazer uma expectativa, uma estatística futura, olhando para isso, para dados remotos, eu passei a fazer simulação no algoritmo baseado nesses passados remotos. Então, eu dava as perguntas para o algoritmo e o algoritmo respondia a eles baseado no histórico que ele tinha lido. E ele automaticamente gerava essa matriz de risco. Então, ele conseguia entender a frequência, ele dava uma importância orgânica para a frequência, baseado na quantidade de informações que ele processava. Mas alguém tinha que treinar a importância disso. Ele ia falar, ok, essa informação aparece várias vezes, mas ela é menos importante do que essa aqui. Então, quando essa informação aparecer, eu quero saber dela na hora. Ok, treinei o algoritmo. Ótimo. Comprei uma base de dados norueguesa, porque descobri que tinha uma faculdade na Noruega que tinha feito um teste com machine learning, não em deep learning, mas em machine learning, em dados de saúde. Na época, a base tinha menos de 5 anos. Eu tinha condição de consolidar ela com algum cientista de dados, se eu precisasse. E os caras já tinham desistido dela. Eu paguei $25 mil nessa base. E comecei a processar tal. Eu lembro até hoje que eu botei o algoritmo para rodar, mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde na base, e, cara, fui fazer minha vida, porque, mesmo eu com os processadores que eu estava usando na época da IBM, não eram os melhores do mundo, também eram caros, assim, mas, né, foda-se, vamos usar eles. Eu estava processando eles, eu imaginei, daqui 2 dias eu vou ver qual que é o resultado disso aqui. Quando deu mais ou menos umas 3 horas e meia, deu um dum, né? Puta, caiu a minha rede, caiu a base. Super normal, né? Olha o tamanho dessa base, né? Vamos lá, mandei processar de novo. Mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e 40 depois, dum. Porra, tá caindo direto. Mas eu não vou mexer na estrutura ainda. Vamos tentar mais uma vez aqui. Deu mais ou menos 40 minutos, dum, de novo. Porra, mãe, que coisa. Eu fui ver. As 3 vezes ele tinha concluído. As 3 vezes ele tinha concluído. Eu que não tinha visto o relatório. Não era um erro na base, era uma conclusão. Só que às vezes que ele fez de novo, ele fez em menos tempo. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu nível de empolgação de quem criou alguma coisa, mas naquele momento eu descobri que o algoritmo tinha aprendido.
porque ele estava fazendo o processamento muito mais rápido e muito mais resolutivo do que das primeiras vezes. E quando eu vi aquilo, eu pensei assim, caralho, deu certo, funcionou, essa tese funciona, ela funciona. Então, se eu colocar as perguntas certas, esse cara vai trazendo uma margem de tempo muito mais... e comecei a testar, porra, eu passei aquela noite toda olhando para aquilo funcionando. E amanheceu o dia, eu falei assim, pronto, é só levar para a saúde. Então, como que eu ia pôr isso dentro de um hospital? Bom, vocês conhecem mais do que eu o que é o relacionamento com qualquer área de saúde, né? Então, assim, como que eu ia pôr essa parada debaixo do meu braço, bater na porta de um hospital e pedir para testar ele? Isso não existia. Ninguém tinha visto uma merda dessa funcionando. E eu era nada mais do que um pai enlutado há 6 anos tentando fazer um troço que não existia. Eu precisei entender como que eu levava isso para alguém. Como que eu convencia alguém de usar isso. Mas daí eu pensei, já que eu vou gastar energia convencendo alguém, que seja quem precisa, então, né? Porque, porra, convencer o Einstein e vender para o Einstein é o sonho de todo mundo, né? Só que vamos lá, quanto % da população usa o Einstein? Aliás, eu acho que nem tem sepsis no Einstein, porque lá funciona tudo tão perfeito, tudo tão certinho, que não pode ter sepsis no Einstein. Então nem funcionaria para o Einstein, porque eles têm, sei lá, eles devem pagar várias pessoas para ficar olhando essas informações. Não precisa nem no robô para isso. Tem gente que quer trabalhar de graça no Einstein para fazer isso. Eu trabalharia de graça no Einstein para fazer isso. Eu acho que tem gente que faz. Eles não precisam do robô, né? Ou seja, não podia ser para quem podia pagar. Tinha para quem sem precisava, para quem precisava. Eu lembro que naquele dia eu estava voltando para casa, escutando a Voz do Brasil. Pois é, eu escuto a Voz do Brasil, né? Não sei se todo mundo tem esse vício, mas eu escuto a Voz do Brasil. É divertido de vez em quando, assim. Você vê as mentiras claramente, assim, mas tem outras coisas que funcionam. E daí ali passou o anúncio de uma senadora que era responsável pela comissão de cidades. E naquele dia ela estava fazendo um desabafo muito grave sobre a questão do endividamento que os hospitais filantrópicos estavam tendo com o setor público de saúde. Ela falou bem assim, cara, os hospitais filantrópicos cuidam de 60% da saúde do Brasil. 60%. E eles são os últimos a serem pagos. Falei assim, opa, esses caras precisam do que a gente está falando. E quando você fala com quem precisa, é mais fácil o discurso, né? Porque, porra, o cara tá precisando, né? Vamos lá, então vamos entender um pouco mais. Comecei a seguir a senadora, consegui até trocar uma ideia com ela, foi impressionante. Mandei um e-mail para ela respondeu. E daí, lógico que eu já virei alto, falei assim, senadora, como é que a gente faz para levar a Laura para os 2.500 hospitais filantrópicos do Brasil? Porque eu quero, 2.500 hospitais aí, vamos para cima. Né? Vamos lá. Aí ela já me deu um corte, assim, ela falou assim, ó, meu amigo, né, eu entendi mais ou menos o que você está falando, eu acho que é legal, gostei do teu altruísmo, pô, vamos fazer bem. Mas eu tenho uma sugestão, começa mais de boa, mais levezinho, vai na federação do teu estado e veja como é que funciona. Deu, porra, boa, que daí eu não preciso gastar passagem aérea, menos hospital, vamos lá, assim, e vamos para cima. Fui na FEMIPA, Federação de Santas Casas e Misericórdias do Paraná. A FEMIPA não quer dizer exatamente isso que eu falei, mas ela cuida disso. Ela cuida das Santas Casas e das Casas de Misericórdia do Paraná, tá? Porque é filantrópico, evangélicos, católicos, espíritas, né? Tem várias organizações sem fins lucrativos que financiam esses hospitais. E lá eu fui muito bem recebido. E eu tive a bênção de cruzar com pessoas que entenderam o que eu estava falando e o que eu estava precisando. E eles aceitaram o desafio. Eles falaram assim, cara, vamos fazer, eu acho que vale a pena, até porque a gente precisa. Eu falei, viu, a tese de que precisa funciona. Deu aquele estralinho assim, massa, vamos. Então, o que você precisa? Eu preciso de um hospital. Tem que ser um hospital bem zoado, bem bagunçado, porque a gente vai mudar. Vamos pôr lá no hospital bem bagunçado, a gente vai mudar o hospital, vai acender uma luz no fundo, tadã, o mundo vai olhar, pronto, daí é só pôr em 2.500 Santas Casas, né? Não é assim que funciona no cinema? Tadã! Eu até escutei o tanã no final, assim. Aí eles me deram. Eles me deram o hospital mais zoado do Paraná. Assim. Eles levaram muito a sério. Muito a sério. E não foi longe, foi perto, foi aqui em Ponta Grossa.
E eu me dediquei, cara. Eu botei energia naquilo, eu botei dinheiro, eu fui, coloquei, montei servidor, treinei. Pô, eu apareci até na imprensa local na época. Porra, saí até no jornalzinho da época lá. Se vocês quiserem procurar, procure. Robô Laura, Hospital de Ponta Grossa, 2015. Vocês vão ver lá. Tá lá, tipo, porra, cartolina a apresentação, assim. Muito legal. Não deu certo. Não deu certo. Eu fiquei de julho a setembro daquele ano tentando, gastando dinheiro, fazendo o algoritmo funcionando, e eu não conseguia fazer uma coisa que eu descobri esse ano, chamado sistema de adesão. Eu não conseguia fazer com que a informação chegasse no médico a tempo, eu só conseguia olhar para o passado, não dava certo, não ia, ou seja, eu voltei completamente frustrado. E nessa altura do campeonato, sem nada de dinheiro, porque eu já tinha vendido tudo. Eu já tinha vendido casa, carro, apartamento, moto. A moto foi a parte mais difícil. Eu não vou mentir para vocês que não me doeu, assim, que não é uma coisa que tenha... O resto foi meio de boa, mas a moto, meu Deus, eu fiz uma merda no negócio, assim, inclusive. Foi horrível, assim. Foi tudo, eu já tinha ido tudo. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu sentei numa sexta-feira em casa com o resultado daquele hospital e falei assim... Meu, o que eu faço agora? Eu tô desde 2013 lidando com isso. Eu botei tudo que eu tinha. Eu botei minha reputação nisso. Eu não tenho mais dinheiro. Eu parei de ser chamado no meu mercado. Eu preciso de mais um hospital e mais dinheiro. É disso que eu preciso. Né? E fui com essa decisão, porque na segunda-feira eu ia ter a reunião. E eu falei assim, cara, vamos lá, é só convencer os caras, preciso de mais, né? Por que eu vou ficar pedindo desculpa? Né? Eu vou agradecer eles e vou pedir mais um hospital. Usando, né, os coaches e, né, os treinamentos aí que a gente recebe. Positivo, Napoleon Hill, pô, vamos lá, vamos para cima. Tudo, que nem de novo, tudo certinho na minha cabeça. Tava com o script assim, ó, de sucesso. Sucesso na minha cabeça. Fui de ônibus, que já tava sem carro, parei na frente, entrei lá, sentei, pô, treinadaço, assim. Foi a melhor, eu vou falar para vocês, foi a melhor apresentação de PowerPoint que eu fiz na minha vida. Eu sou uma merda em PowerPoint, mas foi a melhor que eu fiz na minha vida. Liguei tudo preparando. Quando eu fui apresentar, assim, entra na sala a diretora do Hospital de Ponta Grossa. Ela nunca ia para Curitiba, mas aquela reunião ela resolveu participar porque ela precisava falar sobre os resultados. Eu não tinha colocado este indicador no meu plano. Aí eu pensei assim, cara, o que ela vai falar? O que ela vai dizer? Porque tem coisa que eu não sabia, por exemplo, tinha coisa que eu não sabia por que não dava certo, por que não funcionava. Eles me deram, eu não peguei a chave do hospital e dei uma de Jack Frost e fui viver o Natal mágico dentro do hospital. Não foi assim, né? Eu não conseguia, não tinha as informações e eu não sabia se eu estava perguntando certo, e para mim eu estava perguntando certo e não estava vindo, elas não existiam. Ou seja, o meu plano estava indo por água abaixo. Aí ela falou bem assim, pessoal, eu não sou de vir nessas reuniões tal, mas eu achei importante vir porque hoje é a apresentação do resultado do Jackson. O Jackson está trabalhando incansavelmente desde a metade do ano com a gente lá, e eu tenho que falar para vocês que, puta, não deu certo. Bom, nessa hora eu já desliguei a apresentação do PowerPoint, cruzei meu braço, tá. Faço depois. Vamos escutar ela. Ela falou assim, ela continuou, né? Agora voltando, tirando essas aspas românticas e, né, performáticas que eu fiz agora, né? Ela voltou, falou bem assim, mas não deu certo por nossa culpa. Aí eu, né, fale mais sobre isso, assim, porque todo mundo eu sentei junto com todo mundo e daí todo mundo passou, daí eu também quero saber o que aconteceu. Ela vem assim, então, não deu certo porque nós, de certa forma, boicotamos o Jackson. Porque o algoritmo, o robô, ele começou a trazer informações para a gente que a gente estava há meses procurando. E quando eu vi, em questão de poucas horas, vi uma massa de informação que me assustou, que eu não sabia se aquilo realmente era fato ou não. E quando eu ia ver, era fato, eram problemas. E eu estava descobrindo problemas ali que eu não tinha como administrar. Então, se eu levasse isso para minha equipe, eu ia causar um problema com a minha equipe tão grande, porque eles iam perguntar primeiro, de onde está vendo essa informação? Quem está validando isso? Como é que eu ia dizer que era um robô de um cara que estava fazendo um teste, nada? E eu precisava daqueles caras 100% envolvidos, porque nós estamos fechando o hospital. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Porra, eu pedi um hospital ruim. Mas, meu, os caras exageraram na mão. Eles me deram um hospital que estava fechando.
Ele não estava só ruim, ele estava com um dia para fechar o negócio. Voltando. Ou seja, não tinha como eu pedir para os caras tratarem informações de ordem científica, porque o Jackson precisa de cientistas ajudando ele. Então, o Jackson precisa de outro hospital. Era exatamente o que eu tinha pedido. Só que eu não tinha pedido para ela. Eu tinha pedido em voz alta, em casa. Eu preciso de mais um hospital. Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de mais um hospital. Aí eu também precisava de dinheiro. Eu também pedi em voz alta que eu precisava de dinheiro. Aí nisso, o Flaviano, que é diretor até hoje do Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um ótimo hospital, que já na época já era um ONA 3, é um filantrópico totalmente sustentável, com processos perfeitos, com uma TI sensacional, comandada pelo Glaucio. Ou seja, mundo perfeito. Sabe aquele mundo perfeito? Sabe aquele negócio, aquele cliente que você tem sonho de vender, assim? Sabe aquela coisa? Ele era o diretor desse hospital. Ele falou assim, pô, tudo bem, ótimo. Então vamos fazer Nossa Senhora das Graças? Porque a gente tem espaço para inovação e eu acho que é legal, e agora a inteligência artificial aí está no hype, não sei o quê. Vamos fazer lá, pode ser? Eu falei, pode, por favor. Dele, porra, Jacques, e você precisa de quanto? Deu. Então, não sei. Ele falou, eu tenho uma verba de tantos mil reais aí que eu peguei para a área de inovação, que eu não apliquei esse ano, eu posso conversar com as irmãs e tentamos direcionar nisso, mas eu só consigo isso. Pode? Daí eu falei, pode. Naquele dia eu voltei para casa com um hospital e com dinheiro. Eu liguei a base de teste em setembro, final de setembro daquele ano. Final de novembro a gente conseguiu dar o resultado que precisava. Em dezembro eu consegui apresentar para um investidor anjo. E eu peguei 100 mil reais dele para investir na startup. No dia 16 de fevereiro, a gente ligou a base de teste no Hospital Nossa Senhora das Graças. No dia 15 de março de 2016, a Laura ajudou a salvar a primeira vida. No dia 23 de setembro, a gente instalou no hospital todo a base funcional. Depois disso, a gente nunca mais desligou. E hoje a Laura salva mais de 18 vidas por dia. Então, a gente é do tamanho das nossas entregas. É por isso que eu estou falando para vocês hoje. É por isso que eu tive esse privilégio de estar conversando com vocês hoje. Essa é a história. É isso que a gente está fazendo. É isso que eu sou. Um ativista social. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela oportunidade. Desculpa as brincadeiras. Desculpa a empolgação. Desculpa chorar, né? Isso tudo não é teatro. Isso tudo faz parte. É por isso que eu não falo muito. É por isso que eu não faço muitas palestras assim. Mas eu espero que tenha ajudado vocês a olhar para o que vocês podem fazer demais e entender que as promessas de vocês são importantes, sim. Então, quando você promete para o teu filho qualquer coisa, seja qual for o nível dessa promessa, faça, né? Só faça. Funciona. Obrigado. Estou à disposição de vocês para perguntas. Podemos conversar um pouquinho mais. Nossa, espetacular, Jackson. Emocionante. Para quem me conhece, sabe que eu estou chorando aqui desde o início, dando muita risada. Você, valeu a pena a gente aguardar. Obrigada por você não ter escutado todos os conselhos, de ter interrompido, de ter parado, e você continua lutando. E é muito interessante a gente conhecer, muitas vezes, a história que vem por trás, né? Muitas vezes a gente conhece um produto, conhece alguma tecnologia, a gente não tem a menor noção de tudo que vem atrás, né? E você é uma pessoa inspiradora, você usou toda a sua dor, né? Toda a sua né? Tudo que você passou como uma propulsão, como incentivo para ajudar os outros, né? Espetacular, assim, a generosidade sua, a bondade, né? É um grande exemplo, realmente. Você partiu de uma dor, de uma perda, né? A gente que é mãe, que é pai, a gente se emociona imaginando, né? Acho que acredito que a gente não consegue imaginar a dor que você tenha passado, e toda essa dor, ela foi usada para você ajudar os outros, né? E quando você começou a procurar como fazer isso, você pensou, não, eu preciso ajudar quem precisa. Não foi um pensamento, eu preciso ganhar dinheiro, não. Preciso salvar vidas, né? Então, parabéns e muito obrigada por tudo isso, porque quantas vidas que você tem salvado, né? Você disse no início que não tem ideia de quantos hospitais
estão usando, quantas clínicas estão usando, mas tem, assim, projetos de ampliação, já está sendo solicitado, como que funciona isso para ser utilizado em outros locais? Na verdade, a gente está em quase 60 ou mais de 60 instituições de saúde hoje, olhando para hospitais, para operadoras de saúde e para prefeituras. Eu não consigo mensurar, né, quanto é quanto. Nós crescemos 3 vezes só esse ano, e a nossa meta é crescer mais 3 a 4 vezes até ano que vem no mercado brasileiro, e a gente já está indo para fora, né? O Cris, que é o CEO da empresa, ele acabou de vir de Dubai, num evento em Dubai. Nós saímos de lá com uma comitiva de teste para poder homologar a Laura em alguns países na Europa e na Ásia, e nós fomos convidados para participar do projeto de aceleração do SAP.io, que é um processo de você fazer parte da plataforma da SAP para várias frentes, e a gente vai fazer isso na frente da Europa. E a Europa é uma grande usuária do SAP Saúde, né? Então, isso indica que a Laura vai entrar como engine da SAP em alguns países na Europa, ou seja, a gente já não está nem mais falando só de cidades, agora a gente já está falando de países, né, do corpo europeu. Então, o crescimento está sendo está sendo muito legal e está funcionando bem. Só que a gente fez o seguinte, como o Brasil é nosso berço, não só intelectual, o nosso berço de propósito, a gente dividiu as frentes da seguinte forma. Ao invés de transformar num produto de commodity nosso e vender isso por licitações pela empresa, a gente criou o Instituto Laura Fressato, do qual eu sou presidente, né? Hoje eu não sou mais executivo da empresa Laura, eu sou presidente do conselho executivo, porque como eu sou fundador, eu tenho uma parte das ações da empresa, quando a gente fez esse investimento, entrou um grupo de investidores agora, eu saí da parte executiva, coloquei o Cris como CEO da empresa e eu fiquei como presidente do conselho executivo. Então, eu e os outros investidores, nós fazemos as frentes de crescimento do funding da empresa, né? Ou seja, captar mais recursos, fazer a empresa crescer nesse conceito de investimento. E o Cris cuida da parte executiva, de todo esse crescimento que eu falei para vocês. Daí, com isso, a gente decidiu que toda a parte do setor público e filantrópico vão ser atendidos pelo Instituto Laura Fressato, porque o Instituto Laura Fressato não tem fins lucrativos. Então, a companhia que é dona do Robô Laura, né, a minha companhia, que eu faço parte, que eu sou sócio, ela fechou um pacote de preço bem pequeno, bem custeável mesmo, para o Instituto Laura Fressato para o resto da vida, eternamente. E o Instituto Laura Fressato tem toda a autonomia de usar a tecnologia para prefeituras e hospitais filantrópicos. Aqueles que podem pagar, pagam. Aqueles que não podem vão ser subsidiados, porque como é um instituto sem fins lucrativos, a gente consegue fazer captação no setor público, consegue fazer captação no setor privado, consegue trabalhar com a questão da inteligência tributária aí, né, para a questão de doações e coisas do gênero, ou seja, a gente consegue pegar dinheiros de alguns lugares para poder custear os dinheiros de outros lugares. Só que se você tem uma empresa por trás disso, você tem que entregar no mínimo 25% de lucro. Aí sempre fica caro. Como o Instituto não precisa entregar lucro, fica mais fácil da gente fazer essa dança tributária e fazer a coisa funcionar, porque realmente o Instituto não quer fins lucrativos nisso. E é tão gostoso dizer isso. É tão não, com certeza. De verdade, porque as pessoas que falam isso às vezes não podem falar de verdade. A gente fala de verdade, a gente fala de verdade. E isso agrega muito mais gente. Porque hoje a gente não está trabalhando só com a tecnologia da Laura. A gente tem tecnologia da Amazon, a gente tem a tecnologia do Doctoralha, a gente tem tecnologia de várias outras frentes, que são pessoas que também querem fazer isso, também querem levar dessa forma. E esses caras que têm tecnologia, eles estão ganhando do mesmo jeito. Eles estão tendo o lucro deles. Só que eles não precisam fazer aquele engordar orçamento, ajustar orçamento para entrar para o setor público. Não precisa fazer isso. Porque como a gente é sem fins lucrativos, a gente consegue ter um acesso mais rápido. E tendo esse acesso mais rápido, a gente faz essa distribuição e ainda assim fica muito abaixo de qualquer custo que teria se fosse implantar uma tecnologia CIO de qualquer outra forma assim. Então essa está sendo a nossa dinâmica, nosso crescimento, e a gente está indo para várias prefeituras agora, nesse próximo ano que vai entrar. Nossa, eu ia te perguntar isso, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta ali no chat, vou fazer mais uma pergunta só para complementar. Eu sou voluntária aqui do Hospital Municipal de Palotina, no Hospital do SUS, a gente criou uma associação, porque aqui, eu moro em Palotina, uma cidadezinha pequena, com muitos agricultores, e o hospital recebia muita doação, muita não, né, algumas doações, a gente não tinha como usar esse dinheiro, né, por ser
por ser SUS, né, por ser público, e aí a gente criou essa associação para poder receber, né? E sempre, como qualquer hospital público, a gente tem muita dificuldade de te perguntar justamente isso, a questão de valor, né, como que isso seria possível. Eu vou até colocar, eu posso colocar aqui no chat para todos? Eu vou colocar o contato das minhas... Por favor, porque daí sociais. Vocês podem me procurar aqui no LinkedIn, no Instagram, onde for, tá? E se vocês tiverem projetos assim que tem essa oportunidade, me procurem que eu encaminho para a equipe e a gente acha uma maneira de subsidiar isso. Porque, olha só, a telemedicina hoje é o produto que o setor público sabe como consumir de tecnologia. A telemedicina se configurou. Só que a telemedicina, ela não é só a conversação de médico com paciente. Ela envolve uma inteligência de triangulação de risco e de agendamento dos casos. Hoje, com a Laura, a gente consegue não só fazer a triagem eletrônica, como a gente consegue fazer a triangulação para o atendimento ou uma teleconsulta, ou um atendimento ou uma teleconsulta, e se for mais grave, consegue direcionar para o atendimento presencial, e o robô ainda fica monitorando todos esses passos. Quando o atendimento finaliza, seja ele presencial, seja ele por teleconsulta ou teleatendimento, o robô continua monitorando esse atendimento, dando back-office para a equipe que está atendendo e dando a orientação para o paciente, seja pelo WICT da prefeitura, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp. A tecnologia da ponta, tanto faz para a gente, porque nós somos engine, como nós somos uma plataforma, a gente consegue fazer a conexão em qualquer uma das frentes nesse sentido. Então, nós estamos trabalhando com a tecnologia da Laura para as prefeituras dessa forma, ou seja, levando saúde digital para o município. E o legal é que a gente está fechando várias parcerias, a gente tem parcerias com várias instituições clínicas, várias clínicas digitais do Brasil. Então, se a prefeitura não tiver um médico, vamos supor, não tem uma equipe para atender essa demanda, ela pode fazer o acionamento de uma dessas clínicas conveniadas e contratar o serviço, as horas desses médicos em qualquer parte do país. Até o Conecta Einstein está com a gente nesse projeto. Ou seja, a gente consegue levar para a Lotina o médico do Einstein para atender o teu pessoal. Olha que massa. Olha que legal. Porque o cara não precisa atender todo mundo, ele precisa atender o cara que precisa. Que precisa realmente. E a inteligência artificial consegue fazer essa classificação para ajudar que a equipe, uma pequena equipe, tenha uma curadoria com mais informação para poder tomar essas decisões. Nossa, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que está aqui no chat. Você acredita que novas iniciativas como essa surgem apenas de histórias como a sua, provenientes de motivação pessoal, ou há um movimento de contratação de profissionais por meio das próprias instituições para desenvolver softwares específicos? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para responder essa pergunta. O bolo mais gostoso é o teu ou é o da sua avó? Respondo sinceramente. Silvia. No meu caso é da minha avó, porque o meu bolo é horrível. Se alguém disser o contrário aqui, se apresenta aí para nós, o cozinheiro aí, nesse sentido. Por que eu estou usando essa analogia? Porque desenvolver as próprias soluções dentro de casa nunca foi mais efetivo, nunca foi tão efetivo. E a gente trabalhar com dinâmicas de soluções proprietárias, a gente cai num grande problema que áreas de solução aberta precisam resolver, que é a questão da elasticidade da solução. Então, se você tem uma solução que ela é fechada, que ela é prescrita para aquele público, aquela população, aquele problema, dificilmente ela vai ser escalonável. Agora, se ela for completamente escalonável, dificilmente ela vai ser especialista. Então, quando a gente está falando de áreas como a área de saúde, a gente não consegue trabalhar nessa dinâmica. Então, vamos pegar, eu usei o exemplo do Einstein, né? Com todo respeito, né? Eu estou brincando, comentando o Einstein aqui, mas ele é uma referência de melhores práticas e de melhores soluções. O próprio Einstein tem dificuldades em implementar tecnologias e criar tecnologias dentro de casa, porque os cérebros que as usam não são exclusivos dali, eles estão em várias outras frentes. Então, eu entendo que as iniciativas que vão resolver de uma forma mais coletiva são as que acontecem no periférico, são os que vêm na margem do platô do problema. Os que estão no centro do problema só conseguem tratar a emergência específica, eles só conseguem ser pontuais. Aqueles que vão ser mais resolutivos para o problema todo é o que estão na margem, o que está na beiradinha dos problemas, que estão vendo por fora, é o cara que consegue dar pitaco. Você não pegou a bola, a bola de novo. Esses caras são os melhores técnicos do mundo, são os melhores técnicos do mundo. Se você conseguir juntar todos eles, você tem o melhor técnico do mundo. É isso que a gente consegue fazer com a tecnologia, né? O problema é esse tamanho dessa árvore de Natal, né? Esse monte de bolinha, esse monte de adereço, que daí tem um cara que só resolve anestesia, tem um cara que só resolve isso, tem um cara que só resolve aquele outro.
Meu, o cara vai olhar para aquela árvore de Natal horrível, porque ele tudo que é jeito, tudo que é tamanho, e ele desiste. Então, isso que eu estou falando para vocês chama-se sistemas de adesão. A tecnologia, ela tem que resolver o seu sistema de adesão. E quando a gente está falando de sistema, não estou falando de software. Eu estou falando do sistema, da cadeia solutiva, da cadeia produtiva. Se a tua cadeia produtiva ela é analógica, ela tem que ter os seus endpoints de, né, aderência. Não, não é sistema de solução, é sistema de aderência. Desculpa, usei a palavra errada. Ela tem que ter o seu endpoint de aderência. Eu vou citar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabem, mas 30% das operações de comunicação com os gerentes comerciais do mundo todo da Disney é feito por fax. Vocês sabiam disso? Levanta a mão quem tem fax. Nós não temos fax. Só que se você for lá para o interior de Rondônia, numa agência específica do interior de Rondônia, ele tem fax e ele manda a gente para a Disney. Se você for lá no norte do Egito, eles têm fax e eles mandam a gente para a Disney. Ou seja, eles têm um sistema de aderência. Isso funciona. É um sistema que funciona. É por fax, Disney. Funciona. Quando isso baixar, quando isso começar a se tornar o problema, ou seja, quando eu só tiver 5% usando, eu vou fazer uma conta básica assim, tipo 5%. Se eu ficar 5% vai me dar prejuízo? Não, o pessoal do Acre viaja para danar para a Disney. Então, continua 5%. Quando isso parar de acontecer, né, quando essa demanda mudar, eles vão cancelar o fax. Aí todo mundo vai para o e-mail, vai para a mídia que for e assim por diante. Sistemas de adesão. Então, eu entendo que o que nós temos falta hoje no mercado são engenheiros solucionadores do endpoint entre o analógico e o digital. Digital vai ter a dar com rodo. Daqui a pouco a gente está fazendo solução digital em casa. Você vai baixar o aplicativo, vai pôr no computador, você mesmo resolve. Eu tive esse problema, lembra? Eu testei, descobri que o algoritmo estava funcionando. E eu ia fazer o que com isso? Eu levava para quem isso? Eu levei 2 anos, quase 2 anos, para resolver o meu sistema de adesão. Então, esse é o limitador. Esse é o limitador. E eu acho que nem dentro de casa, nem fora de casa está sendo resolvido. Isso é uma grande oportunidade de mercado e de inovação aberta. Perfeito. Acho que a gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta. Como você vê a aplicabilidade dessas tecnologias na medicina veterinária? Olha, do mesmo jeito que eu não conheço a área de saúde, né, convencional, eu também não conheço a área de medicina veterinária. Então, eu posso dar minha resposta assim, com todo o privilégio de errar, sem nenhum problema. O que eu acho interessante com o que eu tenho visto aí dentro da medicina veterinária e também na dinâmica do agronegócio é a dinâmica de empregabilidade de testes e melhoria nos protocolos de serviço e atendimento. Então, eu entendo que a adesão do profissional é muito mais rápida do que a adesão do profissional na saúde convencional, na medicina humana. Então, você consegue colocar os médicos veterinários, os técnicos do setor, muito mais rápidos na plataforma tecnológica do que na medicina convencional. Porque eles conseguem administrar as informações e as atualizações de uma maneira muito mais... Eles têm mais autonomia nesse processo. Mas, de novo, eu talvez esteja fazendo uma percepção totalmente errada, porque eu olho de fora para isso. Porque eu não entendo quais são as ferramentas de suporte para os profissionais da área, né? Talvez tendo uma imersão um pouco mais, eu entenderia como que isso funciona, mas a empregabilidade é a mesma, é resolvendo o sistema de adesão. Só que eu vejo que o sistema de adesão não é no público-alvo, né? A gente não vai sair distribuindo, né? Desculpa, com todo respeito aos pets, mas eu acho que vai demorar a gente distribuir, né, wearables nas coleirinhas aí para a gente poder ter informações, ou grandes wearables, né, nas coleirões, para os monitoramentos. Mas se a gente pôr, né, na mão do profissional uma tecnologia mobile que consiga habilitar ele a informações mais rápidas e acessos mais detalhados daquela dinâmica, eu acredito que isso possa evoluir bastante. De novo, estou falando com todo o meu direito de errar. Estou invocando ele, inclusive. Perfeito. Nossa, não dá nem vontade de encerrar aqui, né? Porque está tão bacana, né? Aprendendo bastante. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está bastante ainda, na verdade. Já se estourando aqui. Então,
Gostaria de agradecer novamente aí pela essa grande aula, né, essa grande